Boa noite, discentes do curso de Licenciatura de História. Agora vamos falar sobre o nosso terceiro conteúdo, Educação Patrimonial. A educação patrimonial é um campo de atuação que visa fomentar a participação social nos processos de preservação do patrimônio cultural, buscando o caráter dialógico das ações e considerando a possibilidade de construção coletiva da ideia e dos valores de patrimônio cultural a partir do reconhecimento e valorização do saber local. É uma metodologia educativa para o uso e apropriação dos bens culturais, que compõem o patrimônio cultural local. Pode ser entendido como uma espécie de instrumento e de metodologia para que se compreenda mais a respeito da cultura. A educação patrimonial ela foi introduzida no Brasil em 1983 pela museóloga Maria Horta e hoje é franqueada à comunidade local, às famílias, às empresas, à rede escolar e autoridades responsáveis. Para Maria Horta, a educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural que possibilita o indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando a compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórica espaço-temporal em que está inserido. As propostas de educação patrimonial, elas podem ser utilizadas para ampliação da leitura do mundo de cidadãos em todas as idades, que querem conhecer e aprender sobre patrimônio cultural ou bens patrimoniais. Ultrapassam o ambiente escolar, podem trabalhar em conjunto com as ações do município, que valorizam a comunidade, o bairro, ou estimulam o desenvolvimento local e regional. Na escola, a educação patrimonial, ela propõe trabalhar pedagogicamente a partir da história e outros elementos da comunidade. Ela consiste em suscitar ações de aprendizado sobre o processo cultural, seus produtos e manifestações, de forma a despertar nos indivíduos o interesse em conhecer, apropriar e valorizar a sua herança cultural. Ela cria espaços para reflexão, qualificação, fortalecimento dos fazeres das comunidades escolares e agentes culturais voltados à salvaguarda e transmissão de patrimônios locais. As escolas, elas devem utilizar o patrimônio local como um recurso educativo para que a população crie uma relação mais forte com a sua herança cultural, compreendendo, então, o modo de vida dos seus antepassados. Por meio da análise das fontes do patrimônio local, os alunos, eles experienciam oportunidades de exploração de questões acerca da identidade, promovendo uma consciência mais sofisticada do passado. Esse processo ele tem finalidades muito importantes, fazendo com que os indivíduos se vejam de forma muito mais positiva, tendo como resultado uma valorização da cultura. As formas de executar a educação patrimonial podem ser diversificadas. Isso acontece porque a metodologia utilizada nesse processo pode ser aplicada a qualquer tipo de evidência material ou por meio de manifestações culturais. Significa pensar de forma realizável, eficiente, com certa sequência lógica das ações com base em experiências. Constitui uma estratégia essencial e prioritária no campo da atuação do patrimônio cultural, por fomentar e reconhecer a educação patrimonial como um processo permanente para a obtenção de uma abordagem dialógica e de construção coletiva das políticas de valorização do patrimônio cultural. Pensando nessa conceituação, nessa introdução à educação patrimonial, nós decidimos uma atividade para vocês fazerem desse conteúdo, intitulada Mapeamento de Potencialidades e Patrimoniais Locais. E, para isso, a gente fez algumas inserções, deu algumas dicas, montamos um cronograma para vocês responderem nas pesquisas que vocês vão fazer. Por quê? Nesse caso, significa pesquisar, coletar, identificar,
Mas nós teremos uma aula síncrona específica para eu, então, orientar vocês sobre essa atividade. Então, por agora é isso. E boas atividades, boas leituras. Os textos são ricos, vão dar para vocês uma noção boa de educação patrimonial e de conceituações. E o uso da educação patrimonial no ensino de história e na própria história. Então, boa noite para vocês. Fique bem.